Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Diário de Bordo e eu quero, sem mais demoras, falar para você que eu quero, neste vídeo, falar sobre mãe, pai, mãe, mas especificamente sobre a mãe, porque nós estamos às vésperas do Dia das Mães. Não sai daí, é depois da vinheta. Muito bem, então vamos lá. Amanhã é Dia das Mães e eu quero falar com você que ainda tem mãe. Mas eu quero contar uma historinha para você, rápida. No ano de 2002, eu era alcoólatra. Eu estava morando na casa da minha mãe, na Baixada Santista, e eu bebia demais, ao ponto de não ficar caído na rua. Isso nunca aconteceu, mas eu estava numa situação tal que eu ficava às vezes 4, 5 dias jogado na cama, né? Tremendo, vomitando. E as pessoas, todas, sem exceção, se afastaram de mim quando eu cheguei nessa situação. Porque eu fui perdendo, né? Fui perdendo as coisas, fui perdendo tudo e justamente por isso que eu fui morar com a minha mãe. E no ano de 2002, nesse êxtase, eu já não suportava mais a bebida, mas o vício era maior. E eu ficava muito mal às vezes, né? E minha mãe, eu com 42 anos, minha mãe que cuidava, que fazia uma sopinha, você quer um miojo, você quer não sei o quê, e meu padrasto falando na orelha dela, e enfim, era uma situação muito, muito delicada. Mas minha mãe, de repente, ela começa a frequentar uma igreja. Eu não vou citar o nome da igreja aqui por uma questão de coerência, e ela começou a frequentar uma igreja evangélica, e dessas grandonas, sabe? Que passa na televisão e tal. E vez ou outra, quando eu estava bom, quando eu não bebia ou bebia pouco, eu até ia com ela, mas muito raramente. E minha mãe, às vezes, eu estava na casa dela e às vezes ela vinha do culto e vinha passar um óleo na minha cabeça que passavam na mão dela lá, e ela às vezes chegava, eu estava deitado no sofá porque eu dormia na sala, e eu lembro que eu dizia assim para ela: para, seu Deus é um, meu é outro, para com esse negócio e tal. Não, filho, você, Deus te abençoe e tal. E era desse jeito. Mas ela vivia dizendo assim: poxa, você podia voltar a ser aquele filho trabalhador, etc., aquele filho carinhoso, aquele filho isso, aquele filho aquilo. E eu não dava muita bola para aquilo não, porque eu estava muito envolvido com a bebida, com o álcool. E um dia
Um dia não, várias vezes ela me oferecia ajuda no sentido de que, olha, vamos procurar uma casa de recuperação, vamos procurar um lugar para você se recuperar, para você mudar de vida, para você sair desse buraco e tal. E eu sempre negava, não, não, a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu mudo. E assim era. Até que um dia eu estava tão ruim, tão assim, sufocado por aquelas reações, porque o meu organismo não suportava mais. E ela disse assim, poxa, vamos procurar uma casa de recuperação e tal. E aí eu disse, vamos. Ela parou diante de mim assim. Eu me lembro que eu tinha uma perua Kombi e eu estava deitado dentro da perua Kombi no quintal. Ela estava estacionada lá. E muitas vezes eu dormia dentro da perua para não entrar dentro de casa. Porque às vezes ela reclamava que eu exalava um cheiro de álcool muito forte. E ela parou assim na porta da perua e disse, vamos mesmo procurar um lugar para você se tratar? Eu disse, vamos. E assim, nossa conversa ficou por ali naquela noite. Passado acho que uns 2, 3 dias, ela disse, olha, eu falei com um vereador que frequenta a minha igreja e ele indicou um lugar assim, mas a gente tem que ir lá para fazer uma entrevista, você vai? Eu disse, vou. Vai mesmo? Vou. Que dia? Dia tal. E nós fomos. Nós fomos e ali fiz a entrevista e tal, e ficamos de voltar no outro dia, que era, se eu não estou enganado, uma quinta-feira, no ano de 2002. Era uma quinta-feira e no domingo era dia das mães. Por isso eu estou contando isso para você. No domingo era dia das mães. E na quinta-feira precisava levar roupa, precisava levar uma Bíblia. Eu sei que a minha mãe agilizou tudo isso muito rápido. Ajeitou uma bolsa lá grande com as minhas roupas, uma Bíblia que ela comprou muito, fez tudo correndo. E ela dizendo, você vai mesmo? Vou. E na quinta-feira, pela manhã, nós iríamos à tarde, um daqueles amigos, poxa, vamos comigo em tal lugar, e minha mãe já ficou preocupada, você vai beber? Não, não, não. E nós saí com esse amigo de carro e tal, e a gente tomou umas 2 ou 3 ainda. Mas quando chegamos na casa da minha mãe, ela toda preocupada se eu ia voltar, né? E que estado que eu ia voltar. E eu voltei, e ela dizendo, então, vamos lá? Vamos. E nós fomos. De tarde pegamos a bolsa, pegamos um ônibus, e eu me lembro que o diálogo que eu tive com ela dentro do ônibus, indo para a casa de recuperação, para que eu ficasse lá, foi o seguinte, mãe, domingo é dia das mães. Você sabe que eu não tenho nada para dar para a senhora, né? Mas o que eu vou dar para a senhora é a minha recuperação, a recuperação que tanto a senhora fala. Esse é o presente que eu vou dar para a senhora. E ela disse, com os olhos cheios d'água, ela disse, amém, meu filho. É tudo que eu mais quero na vida. Que você volte a ser aquele filho que você era. E chegamos no ponto, descemos e caminhamos um pouco para chegar até onde era a casa de recuperação. Uma casa normal, mas que servia ali para algumas pessoas que estavam em fase de recuperação. E chegamos ali, fizemos os trâmites, preencheu ficha, etc, etc. Fui recebido lá por aqueles que já estavam. O missionário, na época lá, vamos fazer uma oração aqui. Fizemos uma oração, minha mãe chorou bastante. E nos abraçamos
e acompanhei minha mãe até o portão e ainda acenei com a mão para ela e fiquei olhando ela embora. E no domingo era Dia das Mães. Quando foi no domingo, não, passou o domingo, na segunda-feira pela manhã, eu fui chamado no escritório da clínica, da casa de recuperação, e o pastor que me chamou disse assim: olha, eu tenho um negócio para te falar. Eu disse: pronto, acho que eu já aprontei alguma aqui sem saber, né? Vou ser excluído porque a fase era tão ruim. Mas ele disse assim: sua mãe morreu, com essas palavras, e daqui a pouco vem alguns parentes seus aí te buscar pro velório. E eu recebi aquilo no meio da fuça, assim, dessa maneira, e fiquei meio atordoado, assim, sem, né? Mas enfim, fui no velório, e no velório me disseram: sua mãe estava ontem, Dia das Mães, muito contente, muito feliz, dizendo para todo mundo que finalmente o filho dela ia voltar a ser o filho dela. E ela não pôde presenciar a minha recuperação, né? A minha transformação. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, cara. Você, homem, mulher, você tem mãe, não vai almoçar com tua mãe não, porque é Dia das Mães amanhã. Vai não, cara. Não vai. Nem compra nenhum presente para levar para tua mãe, porque amanhã é Dia das Mães. Você tem que tomar vergonha ou ficar com vergonha de fazer isso só no Dia das Mães. Cara, você tem que tratar bem a sua mãe, porque quando todos somem, a mãe é quem fica. Porque se você for na porta de qualquer penitenciária no Dia das Mães, as mães vão estar lá para levar alguma coisa para os seus filhos, para levar o jumbo lá para os seus filhos. É a mãe que vai estar lá. Portanto, não espera Dia das Mães para almoçar com sua mãe, para dar um presente para sua mãe. Toma vergonha, valoriza sua mãe todo dia, todo instante. Ah, minha mãe mora longe, mora noutra cidade, mora noutro estado. Pô, hoje tem chamada de vídeo. Hoje está tão fácil se comunicar, está tão fácil ver as pessoas que a gente gosta, que não tem desculpa para você que só vê a sua mãe, só almoça com sua mãe, só compra uma lembrancinha para sua mãe no Dia das Mães, cara. Põe na tua cabeça, isso é comércio, isso é para girar a roda, isso é para vender. Dia da mãe, dia do pai, é todo dia, cara. É todo dia. Portanto, você que ainda tem a sua mãe aí, faz isso o ano inteiro. Não estou dizendo para você estar todo domingo na casa da sua mãe, porque sua esposa talvez tenha mãe também. Mas, pô, sempre que você puder, vai lá. Você, esposa, incentiva teu marido a ir na casa da mãe dele. Você, marido, incentiva tua mulher a ir na casa da mãe dela. Não fica com esse papo de proibir, de tentar separar esse vínculo. Faz isso, mas faz o ano inteiro.
mas faz sempre. Não faz só no Dia das Mães, só no Natal. Não faz isso não, cara. Faça isso durante o ano inteiro, que você não tem ideia da falta que faz uma mãe. Então é isso. Eu fiz esse vídeo para te dizer isso. Não espera fazer falta. Não espera você dizer que podia ter feito mais e não fez. Faça isso o ano inteiro. Beija, abraça, manda presente. Não é só amanhã não, cara. Faz sempre que você tiver uma oportunidade. E se você acha que não tem oportunidade, crie essa oportunidade. E um feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe. E até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus, lembre-se, ainda dá tempo de você conhecer esta palavra. Bora lá, falando ainda sobre o Dia das Mães, eu quero trazer para você aqui o que a Bíblia diz sobre pai e mãe, né? A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe. Reflexões sobre o papel dos pais na nossa vida. Dos 10 mandamentos, o primeiro que vem com uma promessa de bênção é o mandamento de honrar pai e mãe. Deus abençoa quem honra os pais com uma vida longa e boa. Quando você honra os seus pais, você honra a Deus, o Pai de todos. Honrar significa, sabe o que significa honrar? Honrar significa mostrar respeito e carinho, apreço pelos pais, mesmo quando eles cometem erros. Ninguém é perfeito. Você pode ainda mostrar respeito pelos seus pais, mesmo quando eles erram. O relacionamento com os pais muda com a idade, mas o respeito deve estar sempre presente. Na nossa infância, por exemplo, o dever de toda criança é obedecer ao pai e à mãe. Deus nos dá pais para nosso bem, para cuidarem de nós e nos ensinarem os essenciais da vida. As ordens dos pais servem para proteger, ensinar, e o castigo serve para aprender a diferença entre o certo e o errado. A obediência aos pais ensina lições valiosas para a vida toda. E lá na frente, na vida adulta, na idade adulta, o relacionamento com os pais muda. Você se torna cada vez mais independente e responsável por suas próprias ações. Em vez de dar ordens, o pai e a mãe ajudam com conselhos e partilha de sabedoria. O filho sábio escuta os conselhos dos pais e os leva em consideração. Você pode até discordar, mas ouça com respeito. Seus pais podem dar uma visão mais experiente das coisas. Lembre-se que seu pai e sua mãe já passaram por esse caminho que você está passando agora. Quando você era novo, seus pais lhe davam o cuidado que você precisava. Agora, na velhice, são seus pais que precisam de cuidado. Quando seus pais estão idosos ou em uma situação vulnerável, é sua oportunidade para mostrar sua gratidão, mas de maneira prática. Quando você cuida de seus pais idosos, você honra a eles e a Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Todos os pais cometem erros. Todos, menos um. Deus é o Pai de cada pessoa no mundo porque Ele dá a vida a todos. Ele é o Pai perfeito que ama. Você tem e tem o melhor para a sua vida. Assim como você deve honrar seus pais, você deve honrar a Deus. Portanto, é preciso entender
que nenhum pai, como diz a Bíblia, dá uma pedra para o filho que precisa de um pão. É preciso entender que muitas vezes uma punição é um ensinamento. Que pai nasceu para ser chato, que mãe nasceu para ser chato, que nem sempre o sim é valioso. É preciso saber ouvir o não e assimilar e compreender. Mas você só vai ter a noção, a exatidão correta de ser pai ou de ser mãe quando você tiver filhos. Lembre-se, quando você tiver filhos, você vai entender todos os nãos e todos os castigos que a sua mãe te deu. Pense bem nisso e que Deus te abençoe.